Uma pergunta assim, vamos lá, um quadrinho que tu fez que te marcou mais, quadrinho assim mais marcante para ti, que tu fez e ficou assim, bah, esse aqui Autoral. eu É é autoral. meio que é a minha obra-prima, vamos dizer, né, entre aspas, né? Eu não sei se é a minha obra-prima, mas assim, eu tenho um valor afetivo bem grande para mim, é Coração, que é essa minissérie em Ah, 3 partes que eu acabei de lançar agora. Porque apesar de estar sendo lançado agora, é o quadrinho que eu primeiro tive a ideia de conceber. sim. Quando você pega a revista Coração, que você vê no capítulo 3, que é o final da saga, existe um pós-fácil que eu conto a história da história. Então eu conto que é uma história que eu já pensava nela desde 2005, uma coisa que surgiu numa Nossa. conversa entre amigos, assim. Só que na época a gente fazia uns protótipos da história e sempre achava uma porcaria e jogava fora. Aí depois recomeçava e tudo mais. Aí eu considerei que só recentemente eu estava maduro o suficiente em termos de roteiro para poder lançar Coração do jeito que ela está agora, do jeito que eu acho que está boa, sabe? Mas então tem Ah, um valor, ela tem assim um valor maior para mim, porque é meu primeiro quadrinho autoral pensado. É o último lançado até o momento, é o mais recente, mas foi o primeiro que eu pensei em fazer. Tá, e a pergunta agora é minha. O primeiro volume tu já pensou que ia ter três ou tu só fez o primeiro volume sem pretensão de fazer o segundo? Não, na verdade eu fiz a história completa. O processo de catarse que eu fiz não foi fazendo a história enquanto estava acontecendo a campanha. Quando eu lancei a campanha do primeiro volume de Coração no Catarse, eu já tinha a história toda completa na mão, toda feita, toda com arte, tudo pronto já, certo? A decisão de lançar em 3 partes foi, na verdade, uma sugestão do Gabriel Arraes, que é o meu parceiro de lançamento aí da revista Coração, ele que fez toda a diagramação da revista para mim, ele que fez sim. toda o processo de campanha no Catarse também, ele criou a página. Esse selo RQT Comics é o selo dele, do Gabriel Arraes, que ele lança as histórias dele, né? E aí, na época, eu pedi para ele me dar um Ah, suporte, porque eu era virgão de Catarse, não sabia nem como é que fazia. E ele me ajudou demais, cara. Assim, não sei se eu teria conseguido lançar tão bem se ele não tivesse me dado esse suporte, sabe? E aí foi ele que deu a ideia de que fosse em 3 partes, que é uma história grande, né? São 240 e tantas páginas de história. E ele falou, cara, vai ser mais fácil de você bater as metas e vender a revista se você dividir em 3 partes. Porque uma revista desse fôlego, 242 páginas, vai ficar caro para ser feito, consequentemente fica mais caro para vender, sabe? é. Então, se já fizesse de vez, a meta seria, sei lá, 60 mil só para lançar a revista, sabe? Consequentemente, seria uma revista de mais de R$ 100. Ah, De um autor que até então ninguém sabia quem era, sabe? sim. Aí seria complicado de fazer vingar, né? Aí ele sugeriu, eu disse, cara, você tem total razão aí, até porque você tem mais experiência de catarse, de fazer as coisas acontecerem de forma independente. E aí por isso ficaram em 3 partes. E foi É, bom, porque eu tô dá colocando aqui para na fazer tela aqui para 3 capas pessoal. bonitas. Né? Tô colocando na tela para o pessoal saber o que, que é. Daí tem o volume um, 2 e 3 aqui, né? Sim. Que, aliás, as capas são bem chamativas, bem. Já dá de vontade de ler só na hora que tu vê a capa. Assim, o que é isso aqui? Pô, valeu, obrigado. Deixa interessado, né? Sim. Então assim, eu não sabia que tu tinha dividido para, no caso de. Para Né, fracionar a história toda, né? isso, Para não é isso, jogar isso, tudo isso para num só. fracionar, para não ser. E no fim ficou uma série, né? É uma minissérie, né? 3 partes. Foi uma estratégia de marketing, de venda, mas é porque assim, a história inteira, se você olhar, na verdade são 5 capítulos.
é uma história completa em 5 capítulos, certo? Que estariam fechados ali dentro de um volume só, se fosse lançar o integral. Só que a gente dividiu no volume 1, tem 2 capítulos, no volume 2 tem mais 2 capítulos, e no volume 3 a gente lançou o capítulo final, que era um capítulo maior, além de que no volume 3 vem alguns extras no final ali, tem uma galeria de artes com artistas convidados, então as 3 ficaram exatamente com a mesma quantidade de páginas, né? Isso aí eu acho muito legal, esses extras, porque a pessoa quando lê, ela acha, bom, achei muito legal a história, daí ela queria saber mais, aí os extras tá ali, né, para saber mais, né? Para te olhar o esboço, para te olhar onde foi pesquisado alguma coisa, ou como surgiu a história, né? É muito legal isso, eu acho bem interessante Sim. mesmo. Além da galeria, tem esse pós-fácil que eu explico direitinho por que eu fiz a história no México, por exemplo. É uma pergunta que sempre me fazem. Ah, que você é brasileiro, por que você não fez uma história no Brasil? Tá tudo explicadinho lá no pós-fácil, certo? Ó, Você uma falou, boa o noite pessoal aqui fica conhecendo mais. pro Jorge Guerra, que está dizendo ali boa noite ao parceiro Rodrigo e aos guerreiros, guerreiros mesmo, né? Presentes na live. Opa, boa noite, Jorge. Ó, ele Bem-vindo. só corrigiu ali Boa que ele tinha noite, botado Jorge. love, mas é live. Apesar de ter um coração ali, né, bem sugestivo, né, eu acho que ele... É. Mas, Dan, interessante mesmo como surgiu todo esse processo do coração ali. Muito, muito interessante, porque a gente vê, pelo menos eu, né? Ou outros que estão te seguindo ali, eles acompanham, né? Daí, mas eles não sabem o que aconteceu por trás, né? Ou como surgiu a ideia. É legal por isso, né? Porque uma live como essa daí consegue explicar melhor como surgiu as coisas, assim, é bem legal. Sim. É isso, o coração foi um processo lento, cara. Como eu te falei, eu penso nessa história desde 2005, então eu tive bastante tempo de amadurecer ela para ficar do jeito que eu queria, assim, sabe? Esse que foi lançado foi o resultado que primeiro tem que passar pela minha crítica, né? Que me satisfez, para eu poder ter coragem de dizer agora o público pode ver isso aqui. Exatamente, E Às como era uma vezes, história, como é uma história que se passa em outro lugar aqui na minha casa, né? Eu tive que fazer muita pesquisa também da região que a personagem vive, dos costumes da região. A personagem tem um filho de 7 anos de idade, né? Então, coisinhas do dia a dia, e como não é uma personagem super-heróica, é uma mulher comum, eu tinha que saber o que é que o que é que uma criança de 7 anos toma de lanche de tarde nessa região do México, sabe? Eu precisava colocar isso na história. Não podia colocar um lanche lá de São Paulo, uma criança do México comendo um bauru, sabe? Eu tive que pesquisar qual o tipo de música que eles ouvem, como é o costume daquelas pessoas ali, o que é que eles fazem à noite. O bairro que ela mora é um bairro que existe, a rua que ela mora existe. Eu visitei a rua pelo Google Maps, lá toda a política do lugar eu tive que pesquisar, sabe? Para poder botar uma coisa bem palpável, não dar nenhuma bola fora com a cultura dos outros e com a região. eu te entendo muito bem, porque quando eu escrevi o meu livro, eu passei por isso também, por pesquisas, só que no meu caso foi outra pesquisa, né? Eu tinha que pesquisar sobre a época medieval e também sobre a cultura indígena, a cultura negra, que eu faço uma mistura, assim, além no livro ali, justamente porque a gente faz parte de uma mistura, né? O Brasil é uma mistura de etnias, né? Cultura. Então eu tive que pesquisar também. Não é só chegar e vou escrever a história de qualquer jeito, não. Muita gente imagina que foi lá, escreveu e tá e deu. Não, se tu quer escrever de uma época, tu quer escrever de algum costume de algum povo, tu vai ter que pesquisar. Mas não é que quer dizer que tu vai assim, como a gente está escrevendo uma ficção, no teu caso escreveu sobre o México, né? Não quer dizer que tu vai ter que fazer exatamente como tá lá, mas tu tem que pelo menos ter uma base para poder escrever a tua história, né? Não pode chegar assim do nada e escrever qualquer coisa. Então muita gente não entende isso.
tem que ter uma coerência, né? Sim, Se você apesar de... escolheu fazer algo que não é 100% ficção, não é uma cidade fictícia, não é uma Gotham City, você tem que ter coerência. Tipo, pessoas moram lá, podem pegar sua história para ler e dizer isso aqui não tem nada a ver com o bairro que eu moro, certo? Exatamente. Principalmente nessa época, que a história se passa em 2005, mais ou menos. Eu coloquei essa época em homenagem ao início de tudo. Então, no meu caso, por exemplo, a época medieval que eu pesquisei sobre hierarquias e tal, se eu vou lá e coloco lá, o personagem olhou o celular. Não, o celular não tinha naquela época, né? Então tu tem que saber o que tinha nessa época, como o povo vivia nessa época, né? Qual a hierarquia que tinha nessa época, para te poder ter uma base para poder escrever a tua história. Não quer dizer que tu tem que ser, né, 100% fiel ali ao povo lá, senão tu ia ter que fazer uma biografia, né? Daí, se fosse fiel, tinha que ser uma biografia. Mas tu vai fazer uma ficção baseada em tal coisa. No meu caso foi medieval, no teu caso foi na cidade do México lá, ver como é que eles viviam lá. Então, tem que ter uma coerência, né? Como tu falou ali da parte da comida. Então, tem que ter essa coerência para não fugir do costume do lugar, né? Total. Senão, é melhor fazer um lugar fictício, 100%, né? Já que você quer inventar tudo, se a pessoa quiser inventar tudo, inventa logo um lugar novo. Por exemplo, ó, muitos lugares que são baseados, tipo assim, coisas... É uma história fictícia, mas baseado em tal cultura. A pessoa gostou da história, vamos dar um exemplo. Gostei muito dessa história. Daí tu vai lá nos extras, tu vê de onde pesquisou. Talvez a pessoa até gosta daquela cultura e vai pesquisar mais sobre aquela cultura, né? Sim. Porque ela achou aquilo ali fantástico, aquele negócio, muito legal isso aqui, ela quer saber mais sobre aquilo ali. Então, se tu não tivesse pesquisado, ela não ia saber um pouco daquele ambiente, da convivência daquela cultura, né? Então, é interessante, não? Muito interessante mesmo, esse tipo de pesquisa, essas coisas. Total.